E aí, minha gente, Camila Ragazzini por aqui. Preparei 6 mini aulas rápidas, práticas, complementares a esse meu livro digital, Crença e Autoconfiança. Como sua autoconfiança é afetada pelas crenças limitantes e o que fazer para reprogramá-las. Eu não sei se você já me conhece, mas eu sou uma pessoa apaixonada por crenças. Eu sou psicóloga de formação, sou professora, sou treinadora, eu sou estudiosa e apaixonada pela neurociência, pela física e pela mecânica quântica, apaixonada por mente, por gente, por mudança de comportamento. E esse meu livro digital, que eu vou deixar aqui o link para você baixar gratuitamente, me fez criar então essas mini aulas para complementar o passo a passo do meu método, o método que eu criei, que eu vou falar nessas aulas para você, para te ajudar então a identificar e a reprogramar e até entender crenças, se você ainda não conhece esse tema. Então vamos direto ao ponto. Quero começar perguntando para você se você costuma ter pensamentos do tipo não posso, não consigo, não mereço. Por exemplo, não posso começar uma nova carreira. Ou não posso encontrar um amor de verdade. E aí você pode substituir por qualquer não posso. Mas observa se você tem esse tipo de pensamento e até se você comunica isso durante o seu dia, combinado? Não consigo ganhar mais dinheiro. Não consigo emagrecer. Essa é muito comum. Ou não mereço ser feliz. Ou ainda não mereço perdão. Essas frases têm uma ligação direta com o seu passado. Como assim, Camila? Tudo que você viu, ouviu, experimentou sob forte impacto emocional ou sob repetição criou em você memórias que te limitam e que são traduzidas através de pensamentos e emoções, que eu vou falar mais adiante, memórias e que você fica repetindo durante toda a sua vida se você não identifica essas memórias, se você não traz essas memórias do inconsciente, se você não fica presente para esse tipo de pensamento, para essas memórias, por toda a experiência que você já viveu, principalmente desde o seu nascimento até os 5, 6 anos de idade. E se você não trouxer essas memórias à tona, se você não elaborar essas memórias, se você não se perdoar, não perdoar os personagens que já apareceram na sua vida e que, quem sabe, te fizeram sofrer demais sob forte impacto emocional, se você não reprogramar esses pensamentos, se você não der um novo significado para esses pensamentos, para mudança então de comportamento, você vai continuar tendo os mesmos resultados na sua vida amorosa, nas suas relações, na sua saúde e nas suas finanças, nessas macro áreas que eu costumo dizer nessas minhas aulas de crença. E aí, como é que eu sei disso tudo? Me permita te contar um pedacinho da minha história. Eu sou a filha mais velha de mais 2 irmãos. Minha mãe descobriu um tumor no cérebro quando eu tinha 6 anos de idade. Os médicos deram para ela alguns meses de vida e ela viveu durante anos. E viveu durante anos porque fez uma promessa para Deus. Ela prometeu que eu serviria a Deus dentro de um convento, que eu seria freira e o meu irmão mais novo seria padre. Durante muitos anos da minha vida, eu convivi e vi aquela mulher dentro de uma igreja, da Igreja Católica, onde nós fomos criados, e servindo o tempo todo a Deus dentro da igreja. Ela é a minha avó materna também, que logo que minha mãe descobriu essa doença, meus pais se separaram e minha avó veio ajudar minha mãe a cuidar desses filhos, né? Que nós éramos muito pequenos ainda. E minha mãe fez essa promessa, então eu acreditava, e vendo a minha mãe ajudando tantas pessoas, a minha mãe se dividia entre os filhos, o trabalho como trabalho público que ela tinha, o serviço à igreja, a comunidade. Ela pegava crianças na rua e cuidava dentro de casa, e aí fazia as cirurgias e o tratamento todo dela. E durante todo o meu trajeto, né, nessa identificação e reprogramação, porque eu fiz isso primeiro comigo, depois, antes de fazer com centenas de pessoas, algumas formas, algumas técnicas para identificar essas memórias e essas crenças então limitantes, eu tive que escrever a minha história. No momento em que eu vou escrever a minha história, surgem algumas falas da minha avó e da minha mãe, e algumas ficaram muito fortes, muito marcadas. Por exemplo, quando eu cortava o cabelo, ainda menina, criança ou adolescente, me olhava no espelho, a minha mãe sempre dizia: filha, sai de frente do espelho, isso é vaidade, e vaidade é pecado, Deus não gosta disso.
Então essa era uma frase que eu ouvia repetidamente. E outra frase que eu escutava muito a minha avó e minha mãe falando era que alegria demais, felicidade demais era sinônimo de choro. Toda vez que eu tirava uma nota alta na escola, eu já ficava com medo qual era a coisa ruim que ia me acontecer. Então, essas são frases que eu fui identificar numa das técnicas que inclusive eu coloco nesse livro digital. Bom, minha avó morando com a minha mãe, só para que você entenda um pouquinho da minha trajetória e por que eu fui parar, então, fui me apaixonar por crença e ajudar tantas vidas a identificar e a reprogramar crenças, mas a minha avó, quando foi morar com a minha mãe, fez daquela nossa casa a casa da sogra, onde tinha os genros, né, as filhas, os filhos, os primos, e tudo era muito contado em casa, não existia excesso, tudo era muito contado, não nos faltava comida, mas era muito escasso, era tudo muito contado, né? E com esse entra e sai dentro da família, eu passei por um abuso sexual através de um tio, e todas essas, então, memórias fizeram muita diferença na minha vida enquanto eu não trouxe isso, enquanto eu não ressignifiquei tudo isso. Bom, minha mãe falece quando eu faço 12 anos de idade, então ela viveu por 6 anos, e aí no falecimento dela, meu pai reassumiu os filhos com 30 e poucos anos de idade, e meu pai sempre foi um homem que trabalhou fora da cidade onde nós morávamos, que eu moro até hoje no interior de São Paulo, em São José dos Campos. E, bom, quando ele saía na segunda-feira e voltava só na sexta-feira, nesse momento eu já comecei a fazer aquilo que minha mãe pedia, que era ajudar as pessoas. Eu comecei já a cuidar de pessoas nesse momento da minha vida, cuidando dos meus irmãos mais novos. E aí eu tive um momento, um surto lá, na época de adolescência, fugi de casa e fui procurar um convento na cidade de São José. Não encontrei, eu só encontrei um seminário, pedi abrigo, disse que não queria mais ficar em casa, eu queria morar dentro de um convento, e aí fui orientada que existe todo um processo, que eu precisava, enfim, voltar para casa. E aí quando eu voltei para casa, lógico que os meus irmãos me dedaram pro meu pai, e o meu pai, quando voltou na sexta-feira, me mandou para terapia. E nesse momento, minha gente, eu identifico então na terapia que a psicologia tinha me escolhido, né? Que eu podia ajudar milhares de pessoas fora de um convento. E que eu podia, sim, tirar esse peso das minhas costas e continuar a minha grande missão, que até então eu não sabia que era a minha missão, ajudando pessoas fora de um convento e com a psicologia. Então, eu entrei na faculdade de psicologia em 2000 e eu fiz toda a minha carreira dentro da área de recursos humanos, quando em 2013 eu saio da indústria para empreender, com um sonho de impactar mais vidas, além daquele mundinho que eu vivia dentro da indústria. Cheguei a um cargo como seletista, né? Cheguei a um cargo de gestão, mas eu precisava de mais, eu precisava impactar mais vidas, eu tinha essa necessidade. E quando eu começo a empreender, eu começo a identificar que algumas coisas não me deixavam avançar. Eu tinha o que eu costumo dizer, alguns pensamentos da síndrome da freira, mas alguns pensamentos se repetiam na minha vida, como por exemplo, eu sou vítima do meu passado, de tudo que eu passei, eu sou escolhida assim por Deus, mas para sofrer, e eu vou viver para sempre tomando antidepressivos. Eu cheguei a tomar 4 antidepressivos por dia, para acordar, para ficar acordada, para dormir, para sorrir, assim por diante. E aí nesse momento, já em 2014, não conseguindo cobrar pelo meu trabalho, não conseguindo me sentir bem, a autoconfiança muito baixa, porque lembra, eu tinha uma frase aqui se repetindo na minha cabeça de que eu não podia me sentir bem, eu não podia me sentir bonita, eu não podia ser feliz. Qualquer momento de felicidade na minha vida era motivo de ficar em alerta, meu cérebro já dava aquele alerta que alguma coisa ruim acontecia, e obviamente que era isso que eu emanava, e aí essas coisas, de alguma maneira, era isso que eu focava no meu ambiente, e isso que eu ressaltava, e era isso que acontecia. E aí eu comecei a fazer um caminho ao contrário, um caminho reverso, ou seja, ao invés de procurar respostas fora de mim, eu passei a procurar respostas dentro de mim. E aí eu passei a identificar então
que eu tinha uma trajetória de dor, sim, mas essa trajetória me fez estar naquele momento para então ajudar vidas. É esse desejo que eu tinha, eu precisava primeiro me reprogramar, primeiro reprogramar as crenças que me limitavam, para aí sim eu poder viver a minha missão e ajudar centenas, milhares de pessoas como eu queria. E é isso que eu venho fazendo desde 2014, e aí comecei a testar muitas técnicas em mim, e aí que eu identifiquei, foi aí que eu me deparei com crença. Até então eu nem sabia o que era isso, e não sei se é seu caso, se você já sabe que são crenças, mas eu nem sabia o que eram. Fui testando, fui estudando muito neurociência, psicologia, que é a minha formação, a mecânica quântica, ajudando pessoas de uma forma meio torta ainda, mas foi nesse momento que eu comecei a padronizar um método, a criar o meu método que eu vou trazer para vocês nessas 6 aulas que eu tenho preparado a partir do meu livro digital. E aí eu não sei se você já conhece, mas para quem não conhece ou quer se aprofundar, eu quero trazer aqui o sentido da crença, né? O que é crença? Crença não é só religião. Crença vai além disso. Crença é tudo que a gente acredita. Crença são os nossos filtros. Então, é como se nós estivéssemos com óculos. Esse óculos não é de carnaval, é só para exagerar um pouquinho aí sobre os filtros. A gente vê a partir de uma lente, seja ela qual for, e essa lente são as nossas crenças, né? Crenças são esses filtros, são as nossas verdades, a forma como a gente percebe os estímulos que estão ao nosso redor, é a forma como a gente se percebe, é a forma como a gente percebe o ambiente, é a forma como a gente percebe outras pessoas, e não existe, é como se fosse a nossa verdade, não existe uma única verdade. A crença é a nossa verdade. Não necessariamente a única verdade. Então não é carnaval, não se preocupe, você não tá no carnaval, mas esse aqui é só para dizer que, de acordo com o óculos que a gente põe, de acordo com essa armação, com o filtro, é a forma como a gente vai perceber o ambiente. É a forma como a gente vai se perceber e é a forma que a gente vai perceber as nossas relações, as pessoas que estão ao nosso redor, o nosso dinheiro, a nossa saúde e assim por diante. Crença é quando você aplica os filtros nos estímulos que são neutros. Então, eu quando comecei a falar para você, você começou a colocar em mim esses filtros que você já tem, né? Quando algo acontece na sua vida, o que acontece em si é neutro. Nem todo mundo vai interpretar da mesma maneira que você. E o que você coloca para interpretar essa situação são as suas crenças, é o seu filtro, isso é crença. Tipos de crenças. Então existem as crenças limitantes e as crenças fortalecedoras ou realizadoras. No momento em que eu coloco o meu filtro diante desses estímulos que estão me acontecendo, ou esse filtro vai me limitar, essa verdade, esse filtro, isso que eu acredito vai me limitar, então eu não avanço nas minhas relações, não avanço na minha saúde, não avanço nas minhas finanças, ou sim, a forma como eu interpreto tudo que me acontece ou a mim mesma vai me manter para cima, vai me manter realizando, vai me fazer forte para enfrentar, por exemplo, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que há muito tempo eu não conversava, que eu tenho visto essa pessoa postar algumas informações nas redes sociais divulgando o trabalho dele, né? E aí eu falei, por que você não coloca mais conteúdos, mais valores, não grava vídeos, entrega informações para as pessoas, isso ajuda, então vai te ajudar muito também, né? E aí eu escutei dessa pessoa assim, mas Camila, eu não tenho uma câmera boa, eu não tenho um cenário legal, eu não tenho um microfone, e esses eram os meus pensamentos quando eu comecei a empreender na internet lá em 2014, quer dizer, limitação, pensamento limitante, né? Se você tem um celular hoje, você consegue sim contribuir e muito, quer dizer, ele talvez tenha ainda um processo, eu me coloquei à disposição, mas ele ainda tem um processo para percorrer, porque esses tipos de pensamentos que têm a razão, que têm a raiz, que têm um fundamento, uma base lá no passado, por tudo que viu, ouviu e experimentou sob forte impacto emocional por repetição, criou esses tipos de pensamentos que eu falei no começo dessa aula, criou essas verdades e que tem um fundo de medo.
né? Então isso não deixa as pessoas avançarem, é só um exemplo. Quando, por exemplo, eu tenho um pensamento sobre o homem ou a mulher, se você é homem que está vendo a minha aula agora, que toda mulher é interesseira, né? As mulheres que tentarem se aproximar de você, imediatamente seu cérebro já manda um comando para que você se comporte de que maneira? Se afastando desse medo, dessa ameaça. A nossa mente, minha gente, ela tende a nos fazer com que a gente se afaste de toda dor e se aproxime de todo amor, de todo prazer. Se eu acredito, mandando um comando então, mesmo que inconsciente, que toda mulher ela é interesseira, liga, é como se ligasse um alerta no seu cérebro, dizendo, cuidado, cuidado, mulher interesseira, se afaste dela, isso para homem também. Por isso que essas nossas verdades, que não são únicas, nem toda mulher ou todo homem acredita que o outro é interesseiro ou que todo homem é mentiroso, né? Bom, continuando, tipos de crenças. Existem crenças sobre nós mesmos, sobre o outro, sobre o ambiente, então sobre as macro áreas que eu costumo ensinar, que são os nossos relacionamentos, a nossa saúde e a nossa questão financeira. Crenças conscientes e crenças inconscientes. Crenças conscientes, por exemplo, aquilo que eu já sei que eu comunico, né? Eu costumo dizer, eu não consigo X, eu não mereço Y, eu já tenho consciência sobre isso. Agora, crenças inconscientes, que estão lá arquivadas na nossa mente inconsciente. Eu tenho uma aula que eu vou deixar um link aqui também, que eu me aprofundo mais sobre mente consciente e mente inconsciente e como é que você faz para acessar essa mente, que vale bastante a pena também. Se você não conhece ainda essa aula, tá lá no YouTube, mas eu vou deixar o link aqui para você ter essas informações, porque tem muitas das nossas crenças que são inconscientes que estão ali armazenadas e que eu preciso desse acesso, e uma das formas de acessar é através da emoção, da reação, que também vou explicar com mais detalhes para vocês nas próximas aulas. Padrões de comunicação da crença limitante. Como é que eu sei que eu tô no padrão limitante? Quando eu digo, por exemplo, não posso, ou penso, não consigo, não mereço, ou ainda seu uso de justificativas, mas eu não tenho tempo, isso é muito comum. Não posso fazer isso, eu não posso ter uma renda extra, eu não posso empreender, eu não posso fazer exercício físico, né, porque eu não tenho tempo, né, eu até gostaria, mas eu não posso, né. Ou outra frase, outra fala, se... Então, o mas é uma das formas da gente identificar a crença limitante, e o se também. Então, se isso aconteceu, é porque não é para eu ir, né? Se choveu, é porque não, é um sinal de Deus de que eu não tenho que sair de casa. Tudo crença. Não é a única verdade, é a sua verdade. E formas formas de se justificar, porque existe um medo inconsciente ali de não sair do lugar. Lembrando que a nossa mente, como eu falei, ela tende a fazer de tudo para nos afastar do perigo, nos afastar de tudo que causa desconforto. Por isso que as pessoas, inconscientemente, elas estão muito mais propensas a viver na zona de conforto, naquele mundinho quentinho, igual o útero, né, fechadinho aqui na minha casinha, em frente à televisão, do que ir avançar, porque a mente quer que você continue vivo, quer que você continue com energia, para que você continue sobrevivendo. Bom, como as crenças se formam, Camila? Essa é, então, a nossa segunda aula, que eu vou começar a desmembrar, então, como é que essas crenças se formam para que você possa identificar como que todas essas crenças que hoje, se você já tem consciência delas, como que essas crenças surgiram em você, tá bom? E aí, para encerrar, quero deixar aqui o link também, vai ter um link na descrição, mas quero que você digite ebook 10, se você não clicar no link, mas esse é o endereço do meu livro digital, ebook10.camilahagazine.com.br/livro. Quero muito saber o que você achou dessa primeira aula, escreve aqui para mim. Me diga quais são suas crenças limitantes, se você já tem consciência sobre elas, para que eu possa trazer esses exemplos. Se você não quiser me dizer, me mande por direct, me mande em forma mais privada, me manda um e-mail, camila@evoluirem.com.br. Se você não quiser que eu fale não fale seu nome, que seja uma coisa mais sigilosa para que eu possa trazer exemplos para você e, quem sabe, poder te ajudar mais ainda nessa reprogramação de crença. Combinado? Um beijo grande e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!